O negro não podia estudar, não podia saber ler e escrever, isso era um prejuízo muito grande. A gente fala, um negro médico era um motivo de piada, advogado, mas propositalmente, para você não ter isso como objetivo de vida. O futebol foi uma maneira dessa. O negro que estava ali, ele não se imaginava um médico, um engenheiro, mas ele se imaginava um jogador de futebol porque ele via na televisão um negro bem-sucedido, famoso, né, aparecendo na TV. Ele fala, pô, ele também é negro, ele também surgiu de uma origem pobre. Se ele chegou, também posso chegar. O futebol, a história do futebol brasileiro, ela passa pela excelência do pé de obra negro. O futebol brasileiro não pode. E isso que eu estou falando não é um segregacionismo, ao contrário. Né? Um dos maiores jogadores que o futebol teve quase no final do século XX chama-se Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Mas o futebol, por ser um esporte que sempre também despertou a atenção das classes mais humildes, foi nessas classes mais humildes que o futebol viu um pé de obra negro muito qualificado. O processo de formação de jogador não é um processo decorrente de aptidões naturais biológicas, é um processo decorrente da demanda por uma especialização profissional. É que os outros campos são interditados historicamente às comunidades negras e elas se viram obrigadas a um processo de especialização em alguns nichos, como música popular, como esporte. Então, aí se tem uma formação de excelência desses jogadores. Eu vim de uma geração que você só queria jogar bola. Eu fui começar a pensar isso como profissão quando eu já tinha 17 anos. Eu queria estar no Inter, então eu fiz 3 testes no Inter, eu rodei e fiz um no Grêmio e passei. E já tinha aquilo na cabeça, pô, o Grêmio é time de rico. Não era nem de questão de ser branco ou de preto. O Grêmio é um time de rico, o Inter é nós, é povão, time do povo. Então sempre fazia teste no Inter, eu rodei as 3 vezes. Aí uma vez, vou lá no Grêmio, fui e passei. E aí comecei minha carreira lá. Então sempre foi a primeira opção. Primeira, única. Aí uma vez que eu quis sair para trabalhar, mas aí minha mãe não deixou. Em 1950, o Brasil é o escolhido para sediar a Copa do Mundo. Então aí é o ápice, assim, eu acho que é um ponto de virada muito importante na história do futebol brasileiro, ter sido a sede em 1950 e muito também em função de uma campanha muito forte que o Mário Filho fez na imprensa, né? Defendendo a candidatura do Brasil, e o Brasil consegue trazer a Copa. Barbosa, Ademir, Danilo, Pojucan, Friaça, Maneca, Chico, vários jogadores aí que compuseram a seleção brasileira da época, né? Muitos desses jogadores eram mestiços, dizia-se aqui que eram brancos. Ademir, Jair Rosa Pinto, entendeu? Era um jogador e um Bauer, excelente jogador de São Paulo. Atrasou para Ademir, que atira, batendo no contrário, emendou Zizinho. Zizinho foi o ídolo do Pelé, né? Pelé sempre costuma dizer que o seu grande ídolo no futebol foi o Zizinho, jogador, pelo que a gente lê e ouve comentários, assim, jogador fantástico. Sabia tudo, né, com a bola, conhecia todos os espaços do campo. Frente para o Zizinho, aproxima-se do gol. Prepara o tiro e atira, gol! Sempre, a gente não pode esquecer que o racismo, de tempos em tempos, ele aparecia, né, de forma avassaladora, como ele vai aparecer na Copa do Mundo de 1950. Fizemos 2 partidas espetaculares contra a Suécia e contra a Espanha, espetaculares mesmo. Houve todo esse clima, vamos ganhar. O 0-0 era o título, mas ninguém se lembrava disso. Todos tinham ido ao Maracanã para ver outra goleada.
Era o que esperavam milhões de brasileiros. Finalmente veio o gol de Friaça. Não era goleada, mas era um gol. Não era mais um empate. E o Maracanã como que se desintegrou. A multidão pipocava enlouquecida. Desconhecidos se abraçavam e beijavam. O Brasil era campeão do mundo. Além da vantagem do empate, o Brasil tinha a vantagem de um gol. Era só aguentar o 1-0, desistir da goleada, agarrar o título com unhas e dentes. Mas a multidão, desvairada, exigiu mais um. Era preciso aproveitar aquele momento, acabar com eles de uma vez. E os jogadores brasileiros foram para o mais um. Guidia avançou, Bigode foi recuando. Guidia chegou à linha de fundo e deu a bola para trás, para Schiaffino. Schiaffino pegou a bola a meia altura, desviou-a de leve. Barbosa saiu do chão tarde. Estendeu as mãos, a bola já tinha tocado as redes. Um silêncio como nunca houvera antes baixou sobre o Maracanã. Ainda éramos os campeões do mundo. 1-1 não tinha mudado nada. Para o brasileiro, porém, mudara tudo. Era vergonha. Lá embaixo no gramado, como num pesadelo, os jogadores brasileiros sentiram o peso esmagador daquele silêncio. E foi em meio do silêncio mortal de 220 mil brasileiros que Guidia fez o segundo gol. Avançou como da primeira vez, Bigode recuando. Só que, quando Guidia chegou quase junto da linha de fundo, Barbosa se lembrou do passe para trás do primeiro gol. Deu um passo à frente. Se Guidia centrasse, ele cortaria o centro. Guidia chutou para o gol. A bola ia para fora, para as redes do lado de fora. Barbosa, porém, atirou-se e, quando sentiu que a bola passara, levou a mão esquerda para trás para puxá-la como às vezes fazia. Em vez de puxá-la, o que fez foi desviar-lhe o caminho, de fora para dentro do gol. Tanto que a multidão só soube que era gol quando viu a bola lá no fundo das redes. Como é que a bola que ia para fora tinha entrado? Foi só aí que nos lembramos todos que o empate era a vitória. E pedimos o empate. Bastava um gol para o Brasil ser campeão do mundo. Foi uma tragédia brasileira, foi um drama brasileiro. Mas nós somos absolutamente normais no futebol. Não tive nenhum técnico, nenhum jornalista, ninguém que dissesse isso com todas as letras. Mas era uma coisa que corria assim, que os três responsáveis pela derrota brasileira tinham sido Barbosa, Bigode e Juvenal. 3 negros. Mas isso foi uma ilação, que isso foi uma coisa que se juntou porque os três foram os 3 protagonistas do lance do segundo gol. Não há como negar o fato de que realmente o Barbosa falhou no lance, que o Bigode poderia ter marcado melhor, que também era negro, que o Juvenal poderia ter feito o acompanhamento da jogada, que também era negro. Mas, assim, permite que a gente ache que isso está além da coincidência, entende? De que os 3 negros realmente estavam envolvidos na jogada do gol do Uruguai, né? E o Barbosa foi um goleiraço, um extraordinário goleiro. Eu acho que foi também um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro, inclusive tecnicamente, né? Alguns lances que a gente assiste, o goleiro que vai de mão trocada, né? Por exemplo, vai fazer a defesa do lado esquerdo, usa a mão direita ou vice-versa. Isso é uma técnica usada por ele. Bueno, cuando se pierde, siempre se trata de buscar algún culpable. Yo no creo que haya habido ningún culpable, ni Bigode, ni Barbosa. En el fútbol se ganan los 11 y se pierden los 11. Não interessa se na época outros documentos vão provar ou não que o Barbosa falhou ou que os negros foram os culpados da derrota de 50. O que interessa é que ao longo do tempo isso foi reproduzido e se tornou verdade, entende? Então, de uma certa maneira, isso está na memória coletiva como os negros como os culpados daquela derrota. Aconteceu já de estar num clube, na base, e o treinador me dispensar e falar, olha, eu tô com 3 goleiros negros aqui e os caras estão pegando no meu pé e eu preciso dar um jeito. Fiquei bem chateado,
mas eu já sabia, já convivia com esse tipo de situação, com essa história que goleiro negro não vingava no futebol. Acho que até o Dida alcançar onde ele alcançou, daí essa barreira foi rompida. Eu acredito que a questão racial sim pesou, porque justamente por ser um goleiro negro, né? E quando eu cheguei na seleção brasileira, eu via que já existia um certo preconceito por alguns ainda, por lembrar que numa passagem no goleiro que passou pela seleção brasileira e foi um culpado, vamos botar assim, entre aspas, pela derrota do Brasil. Mas eu me enfrentei de cabeça erguida e digo, olha, sou negro, estou aqui para defender a seleção brasileira da melhor maneira possível, vou fazer o meu melhor possível para que o Brasil sempre vença. Foi importante porque ele conseguiu romper essa barreira, né, do goleiro negro. Então, eu acho que ele chegou no ápice que um jogador pode chegar, no máximo, né? Acho que ele disputou as maiores competições, ganhou os maiores títulos, então, jogando, conseguiu um respeito que até então tinha ficado esse descrédito, né? E ele conseguiu romper essa barreira e isso aí abriu caminho para muitos outros goleiros. Ah, mas como assim? Por que os jogadores negros foram culpabilizados, né? Porque havia uma crença de que os jogadores negros não tinham capacidade e nem estrutura emocional para lidar com situações de extrema tensão. E essa crença, a base dessa crença é uma crença racista, né? Ou seja, sempre aquele pensamento e aquela tentativa de inferiorizar, né, a população negra. E o futebol, naquele momento, ele serviu para consolidar esse pensamento. A culpa é do negro, né? E a ideia de que com jogadores negros a seleção brasileira não iria conseguir ser campeã mundial porque o negro falhava. E isso serviu de pretexto, né, para reforçar que o negro tem nostalgia da música, nostalgia do feijão, nostalgia do clima, do calor, que não se adapta direito ao frio, que era preciso evitar na Copa de 58, onde existisse um jogador branco e um jogador negro, mesmo que o negro fosse melhor do que o branco, devia ser o titular o branco. Dizia-se desde 1956, com a discussão que o Brasil fez, que o brasileiro é muito emotivo, o brasileiro, o futebol, a Copa do Mundo é uma guerra, é uma missão militar, exige nervos frios e tal. E o jogador brasileiro, principalmente o negro, aí vinha um elogio, entre aspas, o negro é muito sentimental, ama a família, muito ligado à família, entendeu? Mas na guerra ele podia bambear. Há um relatório na CBF, hoje desaparecido, naturalmente, em que alega isso, que um elogio ao negro por ser tão emotivo, tão ligado à família, mas com uma saudade de casa incrível que tem, uma espécie de banzo. Desde aqui da convocação, que eu comecei a denunciar isso pela revista Cruzeiro, que estava havendo uma discriminação. Eu ainda não tinha publicado o relatório. Só depois que houve uma contestação maior, que aí eu publiquei o relatório, provando que aquilo era uma posição adotada pela CBD. Como é que esse menino, né, esse jovem negro, ele vira esse símbolo, né, nesse primeiro momento? Na verdade, o Pelé, ele conseguiu traduzir um engasgo, né, da população negra que desde a década de 1950 vinha engasgada com a derrota do Brasil e com a culpabilização, né, de 3 jogadores negros pela derrota. O Pelé nos ajudou muito para acabar com aquela imagem que o negro não ia, que o negro era analfabeto, que o negro não sei o quê. Então, o Pelé, quando surgiu o seu Edson Arantes do Nascimento, foi a coisa mais linda que aconteceu na vida dos negros brasileiros.
O Pelé foi importantíssimo para essa questão da autoestima do negro em geral no Brasil. Não só os aficionados de futebol, não só os fãs de futebol, mas todos, né? Todos em todos os campos, em todos. Enfim, Pelé teve esse papel de abrir portas, não é? Enfim, abrir espaços de acolhimento, de consideração e tal. Foi fundamental. Eu ia ver o jogo do Santos, né? Aí tentava imitar alguma coisa que o Pelé fazia, tentava imitar, né? Eu sempre fui fã do Pelé, entendeu? Então, todo time que eu entrava ali, aqueles tinha sempre Pelézinho. Mas de Pelézinho, convidava comigo e ia embora. Sempre jogar. Ele foi uma inspiração total, né? Total, né? O rei do futebol. O rei do futebol. Ele dizia que você pode. Né? Que você pode, entendeu? Quando se fala em esporte, não é à toa que é o atleta do século passado, né? A gente tem que reverenciá-lo, tem que respeitá-lo por tudo que ele fez dentro de campo. Realmente, na minha concepção, não vai haver nenhum jogador nem parecido. Muitos dizem, inclusive, que no dia de hoje eu não jogava. Tenho certeza que no dia de hoje eu jogaria melhor do que naquela época. Meu ídolo na época sempre foi o Pelé. Pelé, quando tinha os jogos em São Paulo pelo rádio também, o Pelé era o meu espelho maior. Eu aprendi muita coisa com o álbum de figurinha do Pelé. Ele tinha um álbum de figurinha que você preenchia, então ele dizia ali como é que ele chutava, como é que ele dominava a bola, como é que ele fazia para dominar a bola no peito e tal. Então eu aprendi muita coisa com esse álbum. E tentava fazer as coisas iguais, né? Sempre que o Santos vinha ao Rio de Janeiro, o Santos hospedava-se no Hotel Novo Mundo, que fica ali na praia do Flamengo. E eu fazia questão de ir lá só para ver Pelé, Coutinho, Mengalvio, Lima, todos eles, por acaso todos negros, passarem ali. E todo jogo do Santos eu ia ao estádio. Porque você morando no Rio de Janeiro, quando o Santos vinha jogar no Maracanã, não tinha chuva, não tinha sol, não tinha nada. De dia, de tarde, de noite a gente ia ver o Santos, né? Principalmente por causa do Rei, né? Pelas coisas que a gente via e aprendia, né, vendo ele jogar. Ia no Maracanã, tinha meu tio, o tio Valdomiro, né, que ele vendia mate, né? Então ele falou assim, vou te levar no Maracanã. De vez em quando ele me levava no Maracanã para ver o jogo, principalmente o jogo do Santos, né, que eu queria conhecer Pelé, né? E teve um jogo que eu até fui ver o Pelé jogar, tá na minha cabeça até hoje. Pelé subiu para cabecear a bola, fingiu cabecear, matou no peito. Quando ele matou no peito, o Marco Aurélio estava lá no ângulo, lá, já para pegar a bola, e tocou embaixo aqui, a bola, sabe? Quer dizer, ali fica na minha memória. Então aí chegava nas peladinhas, tentava imitar alguma jogada do Pelé e às vezes funcionava. Pelé teve uma escola de futebol. Primeiro a bola de meia, depois a bola de concurso de figurinha, menor do que a da liga. Finalmente, a bola grande, de campeonato. Com 11 anos estava calçando chuteiras. Já fazia da bola o que queria. Desde os 5 anos andava às voltas com a redonda. Quando teve a primeira bola de verdade, dormiu abraçado a ela como se ela fosse uma mulher. Dondinho foi o primeiro professor. Embora gostasse de enfeitar uma jogada, para mostrar que era o Dondinho falado, ao filho desaconselhava a firula. Jogue simples, Dico. Quanto mais simples, melhor. Atenção, caminha Pelé, chutou, gol! Gol de Pelé! Pelé, 1000 gols! Pelé, o mundo aos seus pés! Pelé, 1000º gol! Pelé, o Deus do estádio! A maior parte do mundo está me ouvindo, pelo amor de Deus. Vamos proteger os pobres, vamos proteger as crianças necessitadas, vamos pesar em sempre vamos ajudar todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças, as crianças necessitadas. No 1000º gol, o Pelé, ele surpreende todo mundo quando ele declara que dedica aquele gol para as crianças e pede atenção, né, para as crianças de rua. 1969. 69 ele dá um alerta. Era um ato de coragem, era governo Médici e era uma mensagem social.
só que dita pelo maior ídolo que o Brasil já teve no esporte e pelo maior jogador de futebol que o mundo conseguiu produzir e conseguirá produzir. Por mais que muitos brasileiros queiram, mas o Maradona, mas o Messi, mas o fulano, mas o Beltrano, ele é incomparável. Os outros serão eternos súditos. Mas, como brasileiro, muitas vezes gosta de criticar brasileiro, especialmente o que faz sucesso, ninguém prestou atenção na frase que ele disse. Primeira vez que o Pelé resolveu fazer um discurso político foi ridicularizado pela imprensa. Quando ele fez o milésimo gol, que ele falou emocionado, eu chamo a atenção para as criancinhas do Brasil, não sei o quê, acharam que aquilo era piegas. Pelé, ele foi incompreendido no sentido dele ter falado de uma questão que era invisível para a sociedade e também foi incompreendido no sentido de ser acusado de falar uma bobagem. Pelé, ali, ele está falando pelas criancinhas, né? Quando ele fala das criancinhas, ele está falando de educação. Ou seja, o governo brasileiro tinha que dar educação para aquela criança negra, pobre, da favela, porque somente com a educação eles iriam conseguir alguma coisa, né? Aí eu acho que o preconceito falou muito alto. Ou seja, quem é o Pelé para falar de educação no Brasil, para tocar no problema de educação? E, sem dúvida nenhuma, isso vai ser uma marca hoje. A gente falando aí praticamente 50 anos depois, eu posso falar que o recado dele foi sensacional e que foi mal compreendido e existiu uma questão de preconceito muito grande aí. Quem é o Pelé para falar sobre a educação brasileira? Talvez, se o Pelé fosse branco, alto, louro, de olhos azuis, poderia ter um outro significado, não é? Caetano Veloso fez uma música, quando o Pelé disse love, 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 também não teve essa repercussão, esse alcance, porque talvez inconscientemente houvesse isso. Houvesse essa coisa de dizer assim, mas pô, Pelé, e vou te dizer mais, jogador de futebol, né? Jogador de futebol, pô, mensagem de jogador de futebol, pô, esses caras são uns iletrados, eles não sabem nada. Aí o pacote é mais amplo, entendeu? A gente sempre tem que lembrar que o governo da ditadura militar não queria que questões sociais fossem suscitadas. Falar de questões sociais durante a ditadura militar, sem dúvida nenhuma, não era algo que os militares gostavam muito. Então, para eles foi ótimo essa ridicularização do Pelé. Porque não era interessante para a ditadura o maior jogador do mundo, apontar um problema da sociedade brasileira, que é a falta de escolas para crianças. A maior parte das crianças não tinha acesso às escolas. A escola era para poucos, a escola pública era de qualidade, mas era para poucos. Então, quando o Pelé aponta para esse problema e não tem eco na sociedade, isso para os militares é ótimo. Vamos lembrar que os militares, na mesma época, censuraram Odair José, que em uma música falou que tinha uma criança no sinal pedindo esmola. Essa música foi censurada porque, para a ditadura, não podia ter criança no sinal, não podia ter miséria, não podia ter esmola. Então isso ia totalmente contra os tempos de euforia ufanista do Médici. A gente precisa primeiro refletir quem são aquelas crianças abandonadas, né, a qual Pelé se referia. Eu fui essa criança, né? Eu sofri como criança, entendeu? Então sabia que aquilo que ele está falando ali não é de boca para fora, é do coração, né? E aquilo ali atingiu a mim, porque eu também fui criança e passava por aquilo também que ele falava, entendeu? Ele lembrou dele, os problemas que ele teve com criança, da fome, da escola, do descalço, de tudo. Mas as pessoas já esqueceram tudo isso. Quando o Pelé era criança, a dona Celeste e o marido tinham que arranjar comida para o filho maior, para a filha. Então, essa gente toda vivia daquela luta para ter algum, né? E eles lutavam, trabalhavam. Todos trabalhavam. E aí, nessas horas, o Pelé também tinha que trabalhar. Tanto que ele teve que ser engraxate, por exemplo, né? Aos 7 anos de idade, imagina um garoto de 7 anos de idade engraxando sapatos. Ele é mineiro.
mas por conta da profissão do pai, a família se mudou para Bauru. E em Bauru é que Pelé começou a ter essas experiências de também trabalhar para ajudar a sustentar a família. A infância pobre, né, do Pelé é muito retrato das crianças negras da época, né? E de muitas crianças negras ainda hoje, né? Porque se a gente pensar na ascensão social do negro, mudou muito pouco. Então, o Pelé, a família do Pelé é o retrato de uma família negra, pobre, né, moradora do interior do país e que experimentava dificuldades financeiras sérias. Porque, veja, quando chega o nosso corpo, chega a nossa história de escravização. E quando chega meu corpo e minha história, eu não recebo a valorização que esse povo teve no Brasil. Esse povo construiu o Brasil e continua construindo. O trabalho pesado e o trabalho sujo foi feito por nós e continua sendo feito porque nós continuamos nos trabalhos de menor prestígio. E aí, desde o período da escravização, que o negro, no Brasil, a população negra ela enfrenta dificuldades e supera, né, dificuldades muito profundas, dificuldades financeiras, dificuldades de reconhecimento e, sobretudo, dificuldade de reconhecimento da sua dignidade humana, né? Quando você tem alguém de projeção que possa trazer junto com você o seu povo, isso é muito importante para a gente. No fundo, eu sei que a bola pode me dar tudo que eu quero. Então você sabe que para chegar lá você precisa ser um rei. Você vai ser o rei. E ele fez isso. Foi o rei. Ele sofreu uma série de críticas, né? Porque estava acabado, ele não tem mais a mesma desenvoltura e até porque o Brasil vinha, né, de uma derrota. Pelé estava sendo vaiado por uma situação que a gente hoje, pensando retrospectivamente, muita gente não pode nem sequer imaginar. Mas Pelé era vaiado. Não foi uma vez nem duas vezes, foram algumas vezes. Pelé, ele estava muito mal. Falaram até que ele estava cego. Eu cheguei com alguns jogadores e falei assim, gente, nós temos que conversar com o Pelé. Porque ele não quer papo com ninguém, fica no quarto dele. Ah, Dadá, não se mete nisso não, pô. O Pelé tá muito triste. Aí quando eu vi que ninguém queria falar, eu digo, vai eu. Aí vou lá. Acabou o jantar, né? A gente jantava às 7 horas. Acabou o jantar e eu tô perseguindo o Pelé. Pô, o Pelé foi pro quarto e se trancou. Aí eu peguei, fui e bati. Pelé, o Dadá, não quero papo, não. Meia-noite eu voltei, o negão já deu um chute na porta. Não quero papo contigo, não quero papo com ninguém, não. Aí eu peguei, imaginei, eu falei, pô, eu vou ficar parado aqui. Ele vai abrir a porta e vai olhar para cá. E eu vou ficar do lado de cá. Na hora que ele abrir a porta, eu vou nele e seja o que Deus quiser. A jogada já estava esquematizada e tal. Não deu 15 minutos, o negão veio. Quando ele botou a cabeça, eu voei no pescoço dele e entrei no quarto e digo, não, Pelé, nós vamos conversar. Ele pegou, pô, você é chata, Pampa? Eu digo, não. Fecha a porta. Pelé, você é o maior jogador do mundo, jogador extraordinário, entendeu? Fase, todo mundo passa, Pelé. Todo mundo passa a fase ruim. Agora você vai arrebentar na Copa. Você vai mostrar que é rei. Agora tem uma coisa também, Pelé. Se você não quiser jogar, eu entro e arrebento. Pô, o negão parou, falei, esse cara vai me dar um soco, vai apelar comigo. Espera um pouquinho aí, Dadá. E fui lá no banheiro, eu digo, será que ele vai pegar um porrete aí, qualquer coisa? Aí ele veio, lavou o rosto. Falei, negão, Dadá, muito obrigado pelo seu papo, gostei. Pode contar comigo, eu vou arrebentar. Falei, Pelé, você vai dar bicho pra Dadá. Eu lá no Atlético dava bicho pros caras. Agora aqui você vai dar bicho pra Dadá, ué. E eu acho que todas essas coisas mexeram com o Pelé. E o Pelé sabia que aquela era a sua última Copa. Porque se você fizer
uma historiografia, ele joga muito bem a Copa de 58, ele sente na Copa de 62, ele é caçado no jogo com Portugal na Copa de 66 e ele vai ao seu apogeu na Copa de 70. Em 4 Copas, ele disputou bem a primeira e a última. As outras 2, por causa de contusões, ele não conseguiu chegar ao ápice. Então, essa Copa ele jogou, como dizem os argentinos, com gana de ganhar. Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho, esses jogadores são jogadores fora de série. Quando o Jairzinho pegou a bola que fechou, que o Pelé se aproximou dele, ficou mais aberto ainda aqui. Aí eu dei o pique. Mas antes da bola chegar no Pelé, ele deu aquela olhadinha rápida e viu que eu estava vindo. Aí ele esperou o momento exato de eu chegar para dar o passe, me pegar na passada certa. Eu não tive que ajeitar o corpo para chutar. Por isso que o chute saiu forte. Eu não chutava aquilo tudo, não. O chute era um pouquinho mais fraco. Mas chegando na passada certa, o chute sempre sai com mais força. E dizem que eu dei a sorte ainda porque a bola quicou um pouquinho. Clubes de todo o mundo sonham com um Pelé, com um preto. Assim, Pelé cumpriu uma missão: permitir que os pretos, brasileiros e de todo o mundo pudessem livremente ser pretos. Acusavam o Pelé de não defender a causa negra. Ele defendia todo domingo, toda vez que entrava em campo, ele estava defendendo a raça negra. Então eu naquela minha negritude, né, que tinha, eu fui à luta, né, eu sei que tinha que ter atitude mesmo, né, e eu dentro do campo eu defendia muito, ia com tudo. Isso aí que me fortalecia, porque é power, me fortalecia muito. E eu não queria perder, queria sempre ganhar. Com essa consciência de ser power, tem que ser forte. Negros nos Estados Unidos, né, lutando o seguinte, eles já tinham os direitos civis, só que os negros norte-americanos queriam uma igualdade também do ponto de vista social. E é aí que o movimento do Black Power ganha força nos Estados Unidos, os Panteras Negras flertando com o socialismo, e isso vai chegar aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma. E quando chega no Brasil, alguns jogadores, isso mais na década de 70, tá? Que chega aqui no Brasil, você tem uma ressonância um pouco tardia, mas os jogadores negros aqui no Brasil, eles começam a se afirmar também, a usar Black Power. No Black Power eu entrei também, que eu tinha uma cabeleira grandona, aquele negócio todo. Rapaz, essa fase aí foi uma fase muito gostosa, uma fase que os Black Power, né, chegou no Brasil e tal, era uma moda, né? E aquilo ali, pô, pros negros, legal, chegava no treinamento, ter que mexer no cabelo, ter que botar o cabelo alto, batia e tal, os caras, pô, será que essa cabeleira aí não vai atrapalhar na hora de cabecear? Não, falou, não, dá mais potência ainda para cabecear a bola.
O meu era certinho, né? Certinho, bem certinho. Naquele grandão, não aquele nego balançava. Mas o meu entrava aquele pente, né? Aquele pente, né? Aquele pentezinho. Cabelo Black Power, porque era a moda, embora tivesse alguns problemas. Por exemplo, você ia à praia no verão e não mergulhava, porque senão ele desarmava, e o barato era ficar com ele armado. Então era um calor, filho da mãe, a cabeça coçando, e você lá, como diria Caetano Veloso, impávido que nem Mohamed Ali, entendeu? Nessa época a gente escutava a música popular brasileira, né? E música americana, né? Que começou a chegar muito, né? James Brown, Jackson 5, Al Green. Aí deixei o cabelo black, eu era black, né? E ainda é black, ó. Passinho de menor, ó. Tirolei, sex machine, tirolei, sex machine, tirolei, tirapa. Era desse jeito aí. E dentro do campo a gente fazia a mesma coisa, né? Black Power, né? Que era moda na época. E, naturalmente, eu aderi à época, né? Meu cabelo era muito encaracolado. Então, eu passei a usar o Black Power como todo mundo, né? E achava o máximo. Até porque demorava quase meia hora para colocar ele todo certinho. Eu lia muito sobre o que estava acontecendo com Angela Davis e todo aquele pessoal, mas eu confesso para você que a minha referência era brasileira. A minha referência era o dia a dia. O meu pai era branco, de olhos azuis, descendente de alemão. A minha mãe era uma negra com um nariz largo, descendente de africano. Então eu cresci num ambiente em que havia uma negra casada com um branco e que sempre me trouxeram essas questões. Por isso que eu disse agora há pouco, essa questão de não abaixar a cabeça. Então eu sabia que ao longo da minha vida tinha que ter uma postura. Agora, num país diferente dos Estados Unidos. Nós nunca tivemos no Brasil embates raciais como aconteceram esses embates nos Estados Unidos. Aqui nós tivemos, eu sempre digo o seguinte, o Brasil é um país muito peculiar. E o brasileiro mais ainda. Então aqui não houve um confronto, houve conflito. Não é? A partir de agora eu acho que a gente tem alertas. Não está havendo confronto. Nos Estados Unidos era completamente diferente aquela época, né? Mas eu me lembro que a gente tinha uma discussão que era: você é Malcolm X ou Martin Luther King? Eu sempre fui mais Martin Luther King. O Brasil estava sob influência forte, né, do movimento negro norte-americano, né, lá pelas manifestações em defesa dos direitos civis dos afro-americanos, né? E isso chega aqui no Brasil e aqui começam as rearticulações do movimento negro. Quem era naquela época, né, o principal ícone, né, dentro da comunidade negra, de fato, para fora e para o Brasil? Era o Pelé, né? E o Pelé, ele não soube reconhecer esse papel dele, né? O Pelé ficou um personagem da década de 50 nos anos 70. Ele não era mais uma figura daquele tempo dos anos 70. Era um negro que não se posicionava, que não lutava pelos direitos. Pelé não conseguiu perceber, no momento em que ele faz a opção de não reconhecer o racismo e de minimizar, né, e até mesmo invisibilizar o racismo e as situações racistas que ele já tinha vivenciado, ele paga um preço alto para a história, né? Na verdade, a dívida do Pelé passou a ser com a história. E aí as pessoas começam a se decepcionar com Pelé, né? Poxa vida, né? Aquele homem, aquele jogador negro que tanto orgulha, né? Quando a gente o vê em campo, por que esse jogador negro não reconhece aquilo que eu vivencio, né, no meu dia a dia? Ele poderia ter se posicionado, né, em algum momento da sua vida em relação à questão do negro, e isso eu não tenho dúvida nenhuma.
até por ele ser a grande referência do esporte mundial, né? O homem foi o atleta do século. Mas as razões só ele mesmo pode explicar, porque ele nunca se pronunciou, nunca tomou, vamos dizer assim, uma posição em relação a isso, né? Mas eu acho que dele não dá para a gente ficar querendo esse tipo de opinião, até mesmo porque eu acho que se ele não teve esse posicionamento lá atrás, eu acho que não seria agora que ele teria. Sei que Pelé sempre foi muito discreto, muito resguardado. Então, para mim, não há nada de excepcional no fato de Pelé não ter... O fato de que ele não tenha vocalizado, verbalizado, explicitado uma posição a favor do negro, a favor da luta do negro contra a discriminação, não quer dizer que ele não fosse a favor dessa luta. Óbvio que ele era. Agora, ele também nunca chegou a dizer assim, fui vítima de racismo aqui ou ali. Imagino que nunca tenha sido, porque para muitas pessoas, equivocadamente, o Pelé não tem cor. Só que o Pelé é negro. E acho que de uma maneira, do jeito dele, de uma maneira silenciosa e objetiva, ele fez muito pelos negros. Para mim, o principal legado que o Pelé deixou, cara, onde a gente vai no mundo, as pessoas falam Pelé e o Pelé representa, ele como negro, ele acabou representando aquilo que é o máximo. O cara é considerado o rei do futebol, né? Então, o maior legado que ele pode deixar, ele está deixando para nós, né? Querendo ou não, a gente chega no lugar, as pessoas... Pelé... Entendeu? Então, agora se ele vai ficar gritando aos quatro cantos que isso, aquilo, isso aí é muito pessoal, cara. Não tem um jeito de se posicionar. Eu fui muito beneficiado com vários lugares que fui morar, quando fui morar no Japão, Portugal, Alemanha. O fato de Pelé acabava sendo a porta de entrada. Então, isso é um bom legado, acredito que... E ele, como negro, isso aí para nós foi ótimo, entendeu? Então, eu quero pegar aquilo que é bom, aquilo que eu acho... Eu fico com as coisas boas da pessoa. Então, Pelé, para mim, como acredito que para vários brasileiros, foi porta de entrada em vários lugares. Pela seleção, jogou 110 vezes. Marcou 110 gols. Eu acho que teve mais uma questão de como eu vou encerrar minha carreira na seleção. Eu já não sou mais o mesmo, né? Eu tenho mais de 30 anos, o futebol está passando por uma transformação. Acho melhor deixar a minha história com essas 4 Copas, sendo que na primeira e na última eu arrebentei, do que eu ir para uma onde eu não sei o que eu vou render. Eu acho que o que norteou a decisão dele foi muito mais a questão técnica. Um profissional acostumado a atuar em alto nível, certamente um profissional exigente ao extremo, com o seu desempenho, com a sua capacidade, por entender que essa era uma das melhores formas de se afirmar como negro na sociedade, né? Dizendo, olha quem eu sou, olha o que eu faço. Ele chegou e falou assim, deixa essa de fora, porque certamente eu não vou ser o mesmo. E aí o que vai acontecer? Vão cair de pau em cima de mim. Ele decidiu interromper a carreira dele. Por quê? Porque o desejo dele era parar num momento de glória, né? Por toda a trajetória que ele teve, ele queria ser lembrado por esse momento de glória. E ele conseguiu, né? Ele é lembrado até hoje pelos seus momentos de glória. Quanto tempo levará para surgir um novo Pelé? O apelo da torcida parece traduzir a dúvida de todos de que algum dia seja possível surgir um jogador capaz de se igualar a ele. A minha irmã me levou para conhecer o Maracanã e foi justamente na despedida do Pelé contra a Iugoslávia. Eu me lembro que assisti o jogo no Maracanã, na arquibancada, tinha a gradezinha assim, eu assisti o jogo sentado no chão assim, vendo pela grade, de tão cheio que estava o Maracanã. Tava assim, sabe assim, sem acreditar muito que ele ia abandonar, né? Enquanto ele não saiu rodando
a camisa, a gente não achava que o Pelé ia jogar eternamente, né, na seleção.